Prezados irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, que este dia seja um dia de boas notícias em Jesus. E boas notícias significam meditar no Evangelho, significam crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Então, hoje quero meditar um pouco sobre perdão, uma palavra que li, ela é bem conhecida e que nos engrandece o pensamento acerca dessa ética muito esperada pelos céus sobre todos aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que nossa salvação ela foi outorgada mediante o perdão de Deus pelos méritos de Cristo na obra da cruz, não é isso? Então, esse texto ele é muito mais antigo do que a obra de Cristo na cruz, seu ministério ainda está na época do rei Davi, de um desentendimento que ele teve com um benjamita chamado Simei. Olha que interessante, o texto está em 2 Samuel, capítulo 16, e diz assim: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. E no verso 12 segue dizendo: talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Interessante a ética de Davi, porque ele esperava em Deus o julgamento ou a justiça sobre o que estava acontecendo ali. Se seria justo todas essas injúrias, todas essas ofensas ou não. E ele, como rei, poderia tirar a cabeça, realmente levar aquele homem à morte e acabar na hora com todo aquele desentendimento e aquela ofensa gratuita que estava recebendo ali. Mas não o fez, não é isso? E no verso 19, eles se encontram novamente quando o rei está voltando a Jerusalém. Simei encontra o rei de novo, e aí é diferente a forma como Simei trata o rei. Ele passou por algum tipo de arrependimento, de constrangimento, por ofender o ungido do Senhor. E olha o que aconteceu. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão. E lhe disse: não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres de quão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José descia a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor? Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para hoje que me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: não morrerás, e lhe jurou poupar a vida. Queridos, nós percebemos que perdão é uma ética difícil de ser exercida, mas esperada pelo Senhor. Muitas pessoas muitas vezes nos entristecem, muitas vezes nós passamos por adversidades que são injustas, por injúrias, por injustiças diversas que acabam nos tirando a alegria e o ânimo. Todavia nós precisamos a cada dia confiar que Deus, Ele é poderoso para realmente nos fazer ver todas essas coisas tratadas segundo o poder que nele opera. Então, queridos,
nós precisamos compreender o que se passa aqui, e quando uma situação de injustiça, de ofensa gratuita é externada contra nós, nós precisamos silenciar-nos. Eu tenho visto muita verborragia, muitas discussões sem fim, tenho visto discussões subjetivas que, de tanto serem exercidas, acabam afastando para longe a discussão do tema inicial, e daqui a um pouco é só violência por violência. Então aqui o rei Davi, que tinha sim autoridade para mandar tirar a vida daquele homem, estava com diversos dos seus valentes do seu exército ao lado, ele confiou e disse: olha, vamos aguardar porque o Senhor vai mostrar justiça sobre tudo isso que está acontecendo. Eu confio na justiça dele. Muito interessante isso, muito interessante isso. Então nós precisamos observar isso. Às vezes o perdão leva tempo, mas nós precisamos orar e clamar para que ele seja liberado. Tenha, por exemplo, Oséias, cujo Senhor mandou ir buscar sua esposa adúltera no bordel, na boate. Ela havia se vendido como prostituta e pagou por ela, inclusive, para retirar ela de lá. E Deus disse: ama novamente, cuida dela, porque ela é tua esposa, e porque é isso que Israel fez comigo, e eu nunca desisti dele, e nem vou desistir, porque eu vou restaurar. Considere José, que depois de mais de 15 anos se deu a conhecer a seus irmãos em prantos e choro, beijou a todos e reconheceu a soberania de Deus naquele ato tão violento praticado contra ele, mas compreendeu que Deus transforma até mesmo a pior das nossas desventuras em bem. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Que coisa linda isso! Que coisa linda isso! Nós precisamos observar que o tempo também foi algo exercido para que Jacó e Esaú pudessem se encontrar de novo, mais de 20 anos. Então, muitas vezes nós ficamos ouvindo testemunhos de pessoas que dizem: olha, você está em pecado porque não perdoou fulano. Mas, na verdade, nós não devemos ter pressa, mas orar está pronto para isso. Uma vez Davi beijou Absalão, fez com ele ali as pazes sobre tudo isso que tinha acontecido, um perdão que não era sincero, e depois Absalão montou um motim contra o pai, fez passar vergonha. Então o perdão ele deve ser sincero, não porque alguém está de forma constrangendo a gente, claro, ele deve ser exercido, mas isso às vezes leva tempo. Mas nós devemos orar e caminhar na direção dele, porque leva tempo de fato. Então, queridos, nós precisamos a cada dia caminhar nessa direção e cumprir a sua ordenança, perdoando. Mateus capítulo 6, na Bíblia Sagrada, Jesus ensina a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso, e durante a oração ele pede que nós perdoemos aos que nos ofendem, assim como nós temos, que ele nos perdoe, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem. Interessante isso. E ao terminar a oração, Jesus diz: porque se vocês não perdoarem aos vossos devedores, tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará. Então, sim, devemos caminhar, orar, mas com maturidade, com sinceridade, não por constrangimento de alguém ou pressa para resolver alguma questão pendente, voltar a ter relação e tudo mais, mas deve ser algo sincera, não é isso? Então, queridos, nós precisamos a cada dia buscar o perdão, buscar trazer a maturidade para a nossa mente, para que possamos estar prontos a perdoar como Jesus espera, 70 vezes 7, mas não é algo da boca para fora, é algo sincero do coração. Perdoar não é esquecer, esquecimento é amnésia, isso é amnésia. Perdoar é lembrar sem dor, é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar que perdoou, não é isso? É crer que um novo estágio do relacionamento será maior e melhor e mais profundo do que o primeiro, que nós temos todo um futuro branquinho para fazer diferente e vivemos tempos melhores com essas pessoas que nos ofenderam do que nós vivemos anteriormente. É projetar algo lindo pela fé. Perdoar é uma questão de fé. Fé de que é possível viver algo mais profundo com um ofensor. Fé também de que Deus julga e vinga todos aqueles que fazem justiça. Minha é a retribuição. A vingança é minha, ele diz. Não pertence a nós, seres humanos, é dele. E Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2,
Diz assim, do verso 21, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os vossos passos, os passos dele, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Perdão é cura. Maturidade é cura. Que nós possamos se encaminhar na direção do perdão, nós possamos se encaminhar na direção da maturidade, que nós possamos ser curados quando nós temos essa sensação, essa vontade de voltar a nos relacionar com pessoas que nos ofenderam ou que nós ofendemos, de termos essa fé de que podemos viver tempos melhores do que vivemos anteriormente, no tempo das ofensas. Significa que a cura chegou no coração, e aí é tempo de cantar, é tempo de celebrar, é tempo de bendizer o nome do Senhor, porque em última análise nós estamos ficando mais parecidos com o próprio Cristo, que quando ultrajado não revidava, ficava em silêncio e confiava àquele que julga retamente todas as coisas. Essa confiança está no seu coração? O rei Davi, de quem descende Jesus Cristo, não é isso? Ele tinha essa ética muito antes do próprio Cristo. Então não é à toa que Jesus vem dessa raiz. Então temos exemplos do Velho Testamento e do Novo Testamento para dizer: caminhemos em silêncio rumo à maturidade, confiemos na justiça divina e no que depender de nós, pela fé, projetemos um relacionamento ainda melhor, maior, com pessoas que já nos ofenderam, mas um perdão verdadeiro, com vontade no coração, sincera, de vivenciar o novo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser elucidada pelo Senhor e colocada em prática na vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos nós.